Bem? Então, só para a gente, deixa eu abrir aqui nossos slides, só para a gente voltar, então, aqui o que eu basicamente vou sintetizar aqui para vocês. O pensamento político dos Estados modernos a partir da visão dos contratualistas. A gente vai estudar os três principais contratualistas, né? A gente vai estudar o Hobbes, o John Locke e o Rousseau. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o que é um contrato? A vida em sociedade, para muitos, ela só é possível se nós estipularmos leis. Porque sem leis, o indivíduo ele se torna, né, a sociedade, a vida em sociedade se torna praticamente impossível, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, espera aí só um pouquinho, galera. Agora vai. Beleza. Todo mundo consegue visualizar o slide? Está aparecendo aí para vocês, pessoal? Sim. Legal, show de bola. Então, galera, né, a vida em sociedade, ela se torna uma vida possível graças à existência das leis. Desde a antiguidade, quando os primeiros agrupamentos humanos se juntaram, né, a lei não estava escrita, é bem verdade. O primeiro código de leis escritas é o Código de Hammurabi, por volta de 1850 a.C., 1750 a.C. Mas necessariamente, né, os homens, mesmo começando a viver em pequenas tribos, em agrupamentos humanos, e formando as primeiras grandes civilizações, eles foram construindo ao longo dessa existência, dessas primeiras civilizações, um código de leis. Esse código de leis, mesmo não escrito, ela é passado oralmente de geração para geração, na tradição oral. São o que chamamos de leis consuetudinárias, as leis passadas de geração a geração. E as leis tornam a vida em sociedade possível, porque se não há leis, existem caos, baderna, desordem e etc. Então, esses contratualistas vão propor que as leis é algo necessário. Mesmo que ao criar as leis, o homem perca a sua liberdade. A gente vai trabalhar essa ideia já já. E o primeiro contratualista que a gente vai estudar é o Thomas Hobbes. Nós já falamos de Thomas Hobbes. Falamos de Thomas Hobbes no pensamento absolutista, tudo bem? Mas nós vamos focar ele aqui agora no quesito contrato social, ok? Quem foi Thomas Hobbes? Professor Thomas Hobbes foi um político e filósofo inglês do século XVII, um dos mais importantes teóricos absolutistas. A sua obra mais importante é Leviatã. Tá? Para nós, a sua obra mais importante é Leviatã. O que é Leviatã, professor? Leviatã aparece na Bíblia, uma citação bíblica no capítulo do livro de Jó, se eu não me engano, 41:1, e aparece também na mitologia dos fenícios. Os fenícios, antigo povo que vivia lá na região entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Os fenícios eram grandes navegadores e eles tinham vários deuses, ligados principalmente à água. Dentre esses deuses, um crocodilo. Esse crocodilo era o Leviatã. E ele era um crocodilo bonzinho, que protegia os peixes menores da predação dos peixes maiores. Era um predador bonzinho, era um crocodilo bonzinho. Então, o Leviatã aparece na Bíblia e aparece lá na mitologia fenícia. Guardem isso com carinho, porque eu vou voltar nesse termo, tá? Nesse conceito sobre o crocodilo. Né? Na mitologia fenícia, era um crocodilo que protegia os peixes menores da predação dos maiores. É esse que é o Leviatã lá, esse que é o monstro na mitologia fenícia. Deixa eu voltar aqui, que eu não vou entrar. Esse aqui é o monstro lá da mitologia fenícia. A gente vai voltar a falar desse monstro já já, tá? E esse monstro, necessariamente, o Thomas Hobbes vai assimilar ele ao Estado. O Estado como sendo um monstro, protegendo os súditos da tirania dos poderosos. Essa é a ideia que Hobbes teve ao colocar ali essa figura mitológica como título do seu livro. Frase famosa de Thomas Hobbes: Homo homini lupus. Em latim, Homo homini lupus, que basicamente pode ser traduzida como o homem é o lobo do próprio homem. O homem é o lobo do próprio homem.
ok? Basicamente, ela pode ser traduzida dessa maneira. O que o Thomas Hobbes está querendo nos dizer? Para Hobbes, o homem possui uma tendência, digamos assim, natural para o mal e para a violência. O homem, ele é mal por natureza, segundo Thomas Hobbes. Então, a ideia contida nesta frase é sobre a natureza humana. Segundo Thomas Hobbes, o homem é mal por natureza. É da natureza humana a violência, a predação. E o homem é o predador natural do próprio homem. E como conter essa violência, professor, de todos contra todos, essa violência constante, ao homem que mata outro homem, né? Como acabar com essa violência constante? O Thomas Hobbes vai propor um contrato social, as leis. Mas para a gente entender o contrato social de Hobbes, a gente tem que entender o contexto histórico que ele escreveu essa obra, o Leviatã, tá? E aí, que contexto histórico é esse? É o contexto histórico da Guerra Civil Inglesa, em que, de um lado, eu tinha Carlos I, líder do Partido da Nobreza, liderando os cavaleiros, e do outro lado nós tínhamos o Oliver Cromwell, o partidário da burguesia, liderando os chamados cabeças redondas. A Guerra Civil Inglesa durou de 1640 a 1649, nós estudamos, e terminou com a decapitação de Carlos. Mas a Inglaterra mergulhou em um caos, em uma desordem. É o momento em que Hobbes tinha 61 anos, ou seja, para os padrões e expectativa de vida da época, ele era um velho. 61 anos de idade era alguém velho para os padrões de vida da época de uma Europa sem avanços médicos sanitários, etc. Ou seja, expectativa de vida, ele que viveu muito. Então, ele era uma pessoa velha, era um idoso. E um monarquista convicto, ele defendia a monarquia absolutista. Aos 61 anos de idade, vendo o caos e a desordem se instalando na Inglaterra, graças à guerra civil entre os cavaleiros e os cabeças redondas, entre o rei e a burguesia, é que Thomas Hobbes escreveu Leviatã. E o que ocorreu nessa guerra? Durante a guerra, imperou o caos, a desordem, o momento em que o homem se tornou o lobo do próprio homem. O homem matava o outro homem, por questões envolvendo poder. E é nesse sentido que Hobbes escreve a obra Leviatã, nesse contexto, perdão, é nesse contexto histórico que ele escreve essa obra Leviatã. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu o momento que ele escreve? Então, ele escreve essa obra em um momento de caos, desordem, de pessoas matando outras pessoas. Tudo bem? Dúvidas até aí? Todo mundo entendeu quem é Leviatã? De boa, professor. Tudo bem? Beleza, então. E aí, quais são a teoria mais central trabalhada por ele aqui, professor? Ele é um teórico absolutista. Ele é um teórico absolutista. Ele defende o poder forte e centralizado nas mãos do rei. O rei que sozinho tem em suas mãos o poder de criar, executar e julgar as leis. Então, ele é um cara da teoria do absolutismo monárquico. Esse é o primeiro ponto que também vocês têm que destacar. E qual é a ideia contratualista de Hobbes aqui? Esse é o nosso foco aqui, que nós vamos destrinchar Hobbes de uma maneira mais, digamos assim, aprofundada, tá? Qual é a ideia da teoria contratualista em Hobbes, professor? Segundo Hobbes, toda a sociedade passa por dois estágios, ou dois estados, ok? Um estado de natureza e um estado de civil. O estado de natureza e o estado civil. O estado de natureza são aqueles homens primitivos, aquelas tribos indígenas, sabe? Que não existem leis. E o estado civil é o momento que as leis são criadas. É o estado em que o homem é civilizado. Então, teoricamente, na visão de Hobbes, com a criação das leis, o ser humano deixa de ser primitivo para se tornar alguém civilizado. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque nós vivemos em um mundo com muitas leis, nós vivemos em um país com muitas leis, mesmo assim tem por aí gente maluca praticando barbárie e continuando sendo o homem o lobo do próprio homem. É só você pegar os últimos casos de violência contra a mulher, estupro contra crianças, incapazes, etc, etc. Ou seja, temos tantas leis, mesmo assim alguns indivíduos preferem viver no período da barbárie. Mas enfim, vamos lá. Então, o que é a visão contratualista de Hobbes, né?
No livro Leviatã, Thomas Hobbes busca uma justificativa racional para o poder real. É isso que ele está buscando. Ele está buscando uma justificativa racional para o poder real. Nesse sentido, o Thomas Hobbes, ele faz um fechamento com o Nicolau Maquiavel. Porque o Nicolau Maquiavel também fundamenta o poder político na razão, nos exemplos históricos reais. Lembra do realismo maquiavélico? Ele vai lá e usa exemplos históricos de governantes que fracassaram e tiveram êxito para ajudar o príncipe a ser um bom governante. E aí, nesse sentido, o Hobbes e o Maquiavel eles estão no fechamento, eles estão fechando junto, porque eles fundamentam o poder na vida real, na racionalidade. E segundo Hobbes, esse homem que passa por esse estágio de natureza, estado civil, o estado de natureza é um período pré-social. O que é isso, professor? É um período pré-social. O que significa dizer isso? Os homens eles ainda não vivem em sociedade. Esse estado de natureza é um estado pré-social porque os indivíduos ainda não vivem em sociedade. Eles não criaram um contrato para que a vida em sociedade seja possível. Então, importante, é um estado de natureza, mas não é um estado social, é um período pré-social, porque os homens ainda não vivem em sociedade. Então, nesse sentido aqui, por que ele é pré-social? Pois os homens ainda não vivem em sociedade. Essa é a ideia que o Hobbes trabalha. Bem, no estado de natureza, que é um estado pré-civil, então você pode destacar e colocar até um segundo nome aqui, é um estado pré-civil. Tá? No estado de natureza, ou no estado pré-civil, não existem leis. Olha que barato é isso. Como assim, professor? Não há leis nenhuma? Não existem leis. Não há leis. Não há leis para dizer o que é certo ou errado. Não há leis para impor o certo ou errado a alguém. Não há leis que limitam as ações do homem. E se não existem leis, o Hobbes destaca, o homem é livre. Então, se não existem leis, o homem é livre. É livre para fazer o que quiser. É livre para matar, roubar, para pilhar, para invadir o território do outro. Quer dizer, não tem nem território do outro, porque não tem lei para demarcar território. E impera, na verdade, o que impera no estado de natureza, então, professor? Impera no estado de natureza a lei natural. Qual é a lei natural? A lei do mais forte. Então, no estado de natureza, impera a lei da natureza. Que lei da natureza é essa, professor? A lei do mais forte, do mais rápido, do mais astuto, do mais inteligente, tá? Inteligente, e assim vai. E nesse sentido, o que acontece? Os mais fortes, os mais astutos, os mais inteligentes, mais rápidos, acabam dominando os mais fracos, os menos astutos, os menos inteligentes. Começa a imperar um conflito. O homem se impõe sobre o outro homem pela força e recorre constantemente a uma coisa chamada de violência. E todo homem é potencialmente uma ameaça a outro homem. Lembra da frase? Homo homini lupus. O homem é o lobo do próprio homem. E por que isso, professor? Porque todo homem, em estado de natureza, é potencialmente uma ameaça ao outro homem. Portanto, justificando a frase, mais uma vez, de Hobbes, que o homem é o lobo do próprio homem. Impera, portanto, o que impera? Impera o medo da morte. O Hobbes mesmo destaca. Da morte violenta e brutal. É isso que impera. O medo da morte violenta e brutal. Os homens temem morrer, assassinados de maneira violenta e brutal. E é aqui que o Hobbes tem uma sacada legal. Os seres humanos, dotados de um instinto de autopreservação importante. Instinto é algo da natureza humana. Nós somos parte instinto e parte razão, ok? Se você pega uma criança recém-nascida, poucos meses de vida ou alguns meses de vida, você passa simplesmente o dedo entre a palma da mão da criança, ela vai fechar, né? Ela vai fechar
a mão no seu dedo. E você pode até suspender a criança, se você erguer ela, faz essa experiência com um bebezinho recém-nascido, poucos meses de vida, se você passar o dedo aqui, é um instinto de sobrevivência. Para muitos especialistas, antropólogos inclusive, que vem dos primatas. Lá no alto das árvores, naquele momento que o chimpanzézinho e o macaquinho estavam ali, lembrando que quando são dos primatas, estava escorregando do pelo da mãe, imediatamente ele se fixava, ele se fechava as mãos segurando na mãe, mesmo dormindo. Instinto de preservação. Então, dotados de um instinto de preservação, olha que massa isso aqui, ó. Dotados de um instinto de preservação, os homens, guiados pela razão, ok? Eles firmam um contrato social. Firmam um contrato social entre si. Pode dizer que esse contrato social são as leis, professor? Sim, vamos resumir que são as leis, tá? E à medida que eles criam as leis, olha que interessante isso, né? A gente deixa o estado de natureza e vamos para o estado civil. Uma vez criadas as leis entre os homens, eles deixam o estado pré-civil e vão para o estado civil. Os homens passam a coabitar e viver em sociedade. Deixamos o período pré-social e vamos para o período social. Tudo bem até aí, galera? Perguntas? Tudo bem, galera? Todo mundo entendeu a ideia de estado de natureza de Hobbes? Professor, Pode falar. eu só me perdi nesse finalzinho, quando o senhor sai de dotados de um instinto de preservação e entra nesse homem guiado pela razão. Eu me perdi. Beleza. Vamos lá, então. Vamos fazer uma breve recapitulação para a gente focar nesse tópico do instinto de preservação, tá? Então, o Hobbes diz que no estado de natureza não há leis, impera a lei da natureza, do mais forte, e constantemente os homens estão em guerra, em um conflito entre si, tá? Impera o medo da morte violenta, impera a guerra de todos contra todos, essa é a expressão que o Hobbes usa, a guerra de todos contra todos. Ou seja, o medo da morte violenta e brutal faz com que os homens, que são dotados de um instinto de preservação, instinto mesmo, sabe? É uma coisa instintiva, né? A natureza humana é: deu sede, beba, deu fome, coma, perigo, fuja. O perigo é o momento, a fuga é o nosso instinto de preservação. Então, os homens dotados desse instinto de preservação da sua própria vida, o que eles fazem? Guiados pela razão, eles resolvem firmar um contrato social. Eles resolvem criar as leis. Tudo bem? Ok? Ok. Beleza? Dúvidas, galera? E aí, professor, uma vez criadas as leis, vamos lá. As pessoas, ao criarem as leis, uma vez criadas as leis, criadas as leis, ok? As pessoas abrem mão de sua liberdade, elas perdem a sua liberdade, né? As pessoas perdem sua liberdade. Isso é fato. Vou dar um exemplo para vocês, né? Se algum de vocês mora em condomínio, em edifício, tem as leis do condomínio. E as leis do condomínio são claras. A partir das 9 horas da noite, você não pode ouvir música alta. Alguns têm hora menor, outros condomínios, hora nenhuma, você pode ouvir música alta, enfim. E aí, dentro da minha própria casa, eu não sou livre em um condomínio para ouvir música alta às 2 da manhã. E é claro, isso é importante. Porque se todo mundo resolver ouvir música, né? Se alguém resolver ouvir música 2 horas da manhã, heavy metal, né? Iron Maiden, né? Às 2 da manhã, vai causar conflito, caos, desordem, a guerra de todos contra todos. É aí que há a necessidade das leis do condomínio, do contrato social entre os condôminos. E importante, o contrato social, portanto, ele é criado, as leis são criadas e as pessoas perdem a sua liberdade. O indivíduo que é dono do apartamento, ele não pode, dentro da sua própria casa, ouvir música alta depois das 2 horas da manhã. E isso é para quê, professor? Para que a vida em sociedade seja possível. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que, por um lado, se cria as leis,
se possibilita a vida em sociedade, mas ao mesmo tempo o homem perde a sua liberdade. Bem, é isso que Hobbes está destacando. E as leis, ao serem criadas, criando o contrato social entre si, uma vez criadas as leis, elas são entregues ao poder do Estado, que deve ser soberano e absoluto. Então, as leis são entregues ao poder do Estado, que deve ser soberano e absoluto. Só lembrando, olha aqui, vou voltar aqui um pouquinho, o Hobbes é um teórico absolutista. Ele defende o poder forte centralizado nas mãos do rei, ok? Olha a sacada que Hobbes tem, que a gente pode ter sobre Hobbes. Então, as leis, elas são entregues a um poder forte absoluto, ao Estado, a um rei, a um rei. E esse rei, usando das leis, ele vai controlar a guerra de todos contra todos. Ele vai evitar o conflito entre os homens. E então, o rei, usando das leis, ele vai exercer o controle, exerce o controle sobre a guerra de todos contra todos, evitando que os homens se matem, evitando a barbárie, a violência. É aí que entra a necessidade de um poder soberano absoluto. É aí que surge o Estado absolutista, tá? O Estado absolutista que está acima dos súditos, acima dos cidadãos, acima dos súditos. Acima dos súditos. É um Estado que está acima dos súditos, acima dos cidadãos, não devendo obediência a ninguém, a não ser a Deus. Olha que doideira isso, tá? É um Estado que não deve obediência a ninguém, a não ser a Deus. Glória a Deus. Porque, só lembrando, né? O poder dos reis é justificado por Deus. O rei reina porque é da vontade de Deus. Ah, professor, a gente viu isso. É a concepção religiosa de política, exatamente. É a famosa concepção política religiosa, né? Em que o poder emana de Deus. Nós vimos as três concepções, né? A concepção justnaturalista, a concepção religiosa e a concepção racional. A justnaturalista, o poder emana da natureza humana. A concepção religiosa, o poder emana de Deus. E a concepção racional, o poder emana da capacidade racional humana, né? Olha que doideira isso aqui, galera. E aí, professor, esse Estado absolutista? Da mesma forma que o monstro mitológico Leviatã, o grande crocodilo da mitologia fenícia, ele deve proteger os peixes menores da predação dos peixes maiores, qual é o dever do Estado? Vamos lá. Dever do Estado em Hobbes. Proteger os mais fracos da tirania dos poderosos. Esse é o dever do Estado, segundo Hobbes. Então, o dever do Estado, segundo Hobbes, é proteger os mais fracos da tirania dos poderosos. Agora, importante, o Hobbes se esqueceu de um pequeno detalhe, de que por muitas vezes o próprio rei, ele é o tirano. O próprio rei, ele é o monstro. Então, nesse sentido, né, o Hobbes idealizou também uma sociedade através de um contrato social. E aí o Hobbes se esqueceu desse pequeno detalhe sórdido de que, em vários momentos da história, inclusive, o rei foi o tirano. Vamos lá, pessoal. Perguntas, dúvidas sobre o contrato social em Hobbes? Professor, Pode falar. Quando ele teorizou isso, já existia Estado absolutista? Ele estava começando a ser formado. Só lembrando, o primeiro Estado absolutista que a gente tem conhecimento é Portugal, né? 1385, a Revolução de Avis. Então, ainda no século XIV já surgiu Portugal. Logo depois veio a Espanha, depois veio a Inglaterra, depois a França. A gente estudou, lembra? Formação dos Estados modernos, absolutistas. Então, já havia Portugal e já existia Espanha como Estados absolutistas. A Inglaterra estava tomando forma ainda. A França, então, nem se fala. Ainda vai tomar forma.
Então, esse cara, ele está teorizando, ele está, na verdade, fundamentando o poder nas mãos do rei. Ele está justificando o poder centralizado nas mãos do rei. Um poder forte, centralizador, um poder absolutista. Tudo bem, galera? Ok? Dúvidas? Vamos lá. Professor, como que poderia colocar Thomas Hobbes numa redação? Boa pergunta. Uma redação sobre, por exemplo, violência nas cidades, violência urbana. Uma redação sobre o porquê que as leis não pegam, as leis existem, mas as pessoas não cumprem as leis, sabe? Uma redação cai sobre ética, sobre moral, sobre política, poder, governo. Hobbes cai como uma luva. Uma redação sobre violência doméstica, sabe? O homem é o lobo do próprio homem. Que mesmo que as leis existam, o homem persiste, como diria Hobbes, como um animal, como um lobo do próprio homem. Sobre uma redação sobre estupro, sobre pedofilia, qualquer crime relacionado à transgressão da lei, pode entrar Hobbes. Você usa o argumento dele, de que o homem é o lobo do próprio homem. Que mesmo que as leis existam, e mesmo que as leis elas limitam as ações, né, do homem, para tornar a vida em sociedade, mesmo assim existem seres humanos, indivíduos, que transgridem as leis. Tá? E é o homem, de novo, como o lobo do próprio homem. E aí você faz uma alusão à própria frase de Hobbes. E só lembrando, né, gente, numa redação não basta citar só a frase. Você tem que contextualizar aquela frase, junto com a redação e junto com a teoria do autor. Né? Porque só jogar lá a frase de qualquer jeito, o corretor vai cagar e andar para você. Você tem que fundamentar aquela frase que você citou na teoria do autor junto com o tema da redação. Né? Então, redações sobre violência, sobre leis que não pegam, qualquer transgressão da lei, qualquer tema ligado à transgressão da lei, violência contra a mulher, estupro, preconceito, racismo, pode entrar a ideia do homem como lobo do próprio homem. Tudo bem, amiga? Ok? Tudo sim, obrigada. Dúvidas, galera? Vamos lá. Só lembrando, né? Eu vou enviar para vocês novamente depois com essas tabelinhas preenchidas. Vocês estão vendo aqui, a gente está montando as tabelinhas sobre os teóricos, né? Eu vou enviar para vocês com essa tabelinha preenchida novamente. Essa imagem aqui, que vocês estão vendo ao fundo, já caiu em uma prova do Enem. Se eu não me engano, foi de 2016. Uma questão da prova do Enem de 2016 trazia essa imagem. Essa imagem é um frontispício. O que é um frontispício? É uma ilustração da primeira edição de Leviatã, do Leviatã. E o que essa imagem mostra? Vem aqui comigo aqui que eu vou mostrar para vocês o que ela está retratando essa imagem, galera. Ó. Opa, deixa eu trazer para cá. Opa. Isso. Essa imagem retrata... Opa. Essa imagem retrata o rei, a figura do soberano, o rei que ao mesmo tempo é o Estado. Então, percebam que as terras representam o Estado, e o rei é maior do que o próprio Estado, se vocês perceberem. E o rei, ele impunha em suas mãos o cajado das leis e a espada da justiça. E o rei, com sua coroa, ele tem o seu corpo repleto dos súditos, como se os súditos fizessem parte do corpo do rei. Não tem aquela ideia de que todos nós somos parte do corpo de Cristo? É essa ideia contida nessa imagem, de que todos os súditos do Estado fazem parte do corpo do rei. E o rei está acima de todos, com exceção a Deus. Ele só deve obediência a Deus. E o rei ele está em suas mãos a espada da justiça, né, a espada para fazer a justiça e o cajado das leis. Entenderam a ideia desse frontispício, galera? Tudo bem? Ô, professor, John Locke não falou sobre essas ideias de contrato social? Sim, a gente vai chegar e vamos falar no contrato social de Locke também. Vamos, agora mesmo. Tá. É que é muito igual. Pelo amor de Deus. É mais ou menos. Algumas ideias coincidem, porque acabou que um autor bebeu no outro. O Locke vai beber no Hobbes e o Rousseau vai beber no Locke e no Hobbes. A gente vai falar mais ou menos assim, que um influenciou o pensamento do outro, tá? Só lembrando, né? Enquanto o Hobbes é um absolutista, o Locke é um iluminista.
Ele é contra o poder absolutista, né? O Locke defende uma monarquia constitucional, né? Mas a gente vai falar sobre isso já já. Professor, Pode falar. O Hobbes, na época dele, tipo assim, que tipo de vida ele levava? Ele, na questão de, tipo, hoje a gente fala classe média, classe alta, nanana, ele se encaixava onde? Era um membro da aristocracia, ele era um nobre. Não só era um nobre, como ele foi tutor de Luís XV. Luís XV, né? Perdão, Luís XV, não, de Carlos I. Carlos I foi o rei decapitado, ele foi tutor. O que é um tutor? É um professor, é um educador. Ele foi professor, ele era um professor, ele era um nobre, mas era um educador, um professor. Então ele era um cara que tinha acesso à nobreza, acesso aos reis, inclusive foi o tutor de Carlos I. Tudo bem? Então isso também era um dos motivos dele defender, né? Porque o cara, ele vivia bem. Perfeito, Ele não sofria. exatamente. Com certeza, sem sombra de dúvida, né? Beleza, galera? Boa observação, né? Tranquilos, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Qual é o nome do quadro, professor? O nome de quem? Desse quadro aí do rei segurando. É um frontispício. É um frontispício. Toda ilustração de um livro é um frontispício, tá? Em livros em preto e branco, claro. Desenhos à mão, na fotografia não. Né? Nem fotografia, nem digitalizado. Mas todo desenho feito à mão é um frontispício. Esse é um exemplo de um desenho feito à mão em frontispício. Né? Tudo bem? Dúvidas, galera? Podemos continuar, Professor, então. Pode falar. Na dúvida não, mas esse livro é um livro, Leviatã? Isso, é um livro. É um livro que toma como referência um monstro bíblico, que aparece lá no livro de Jó. Se eu não me engano, é Jó 41:1. E aparece também na mitologia fenícia. É um monstro bíblico. Na Bíblia é um demônio. Leviatã é um demônio. Na mitologia fenícia, ele é um monstro, um crocodilo, que protege os peixes menores da predação dos peixes maiores. É um crocodilo bonzinho, né? Você acha que é tranquilo de ler? É meio chatinho. Assim, não é difícil, mas é chatinho, sabe? Ele usa uma linguagem da Europa da época e acaba, quando você não gosta muito de política, você acaba não lendo ele com aquela... Caramba, que livro chato, sabe? Mas se você gosta de política, ele vai se tornar um bom livro, tá? Depende do gosto da pessoa também. Isso influencia muito, claro, né? Mas quando eu li a primeira vez, eu li na faculdade do curso de História. E eu, sinceramente, não gostei. Eu não li o livro todo na época. Eu li apenas os capítulos, alguns capítulos que foram fundamentais. Depois eu tive que ler novamente para a filosofia. E eu li o livro todo, com gosto da filosofia. Aí foi diferente. Aí eu tive prazer em ler Hobbes. Eu fui em compreender ele com um fundamento mais teórico, né? E aí eu entendi ele melhor, né? E aí, quando você entende melhor o autor, o nosso livro se torna maneiro, se torna legal. Por exemplo, se você for ler ele agora, você vai ter as ideias mais centrais do livro fresquinha na cabeça. Aí, na hora que você está lendo, você fala, caramba, o professor disse isso, ó, guerra de todos contra todos, ó, instinto de preservação. Ele usa esses termos mesmo. Muitos termos aqui, que eu citei, ele usa diretamente no livro. Eu só não coloquei aspas, né? Mas, à medida que você vai lendo, caramba, ele acerta nisso e erra nisso. Aí você vai trazendo para o dia a dia, nosso dia a dia, para o nosso mundo que vivemos. É um livro, assim, é chatinho para quem não gosta de política, né? Tudo bem? Beleza, galera? Beleza, professor. Vamos lá, pessoal. Podemos ir para o próximo? Alguém tem mais uma dúvida? Então, a gente vai lá para John Locke. Tá? A gente vai trabalhar John Locke. A gente já viu John Locke lá na história, né? Na aula de história, no Iluminismo. Né? A gente analisou o John Locke enquanto pensador e teórico iluminista que ele foi. E agora a gente vai pensar o John Locke aqui como teórico iluminista, mas também como contratualista que ele foi. Tá? Então, a gente vai pensar o John Locke como contratualista. Tá? Então, quem é John Locke? Foi filósofo inglês, pai do iluminismo, ele é o pai do liberalismo, é o fundador do empirismo, o cara é das galáxias, em termos de importância para a filosofia, para a história, para o pensamento político. 3 obras de Locke são importantes para nós. O primeiro tratado sobre o governo civil,
em que Locke faz uma crítica ao direito divino dos reis, declarando basicamente que a vida política é uma invenção humana e que independe das questões de Deus, as questões divinas. A segunda obra, o segundo tratado sobre o governo civil, que ele expõe a nossa teoria do contrato social, que faz uma crítica também à propriedade privada, tá? Defende, na verdade, a propriedade privada como direito natural, e, ao mesmo tempo, critica o Estado que intervém e tira o direito à propriedade privada. E ele propõe, nesse segundo tratado sobre o governo civil, a ideia do contrato social. É esse o livro que nós vamos analisar nessa nossa aula de hoje. E uma outra obra de Locke também muito importante é o Ensaio acerca do entendimento humano, que é uma obra mais do fundamento empírico. Nós vamos voltar a falar de John Locke lá no empirismo, quando a gente falar de empirismo. Aí eu vou falar dessa obra, o Ensaio acerca do entendimento humano, onde o John Locke desenvolve a teoria sobre a origem e a natureza do conhecimento. Uma obra muito importante na filosofia, justamente por tratar da epistemologia. Episteme, conhecimento. Logia, logos, estudo. O estudo do conhecimento. Mas não se preocupe em entender isso agora. A gente vai tratar de John Locke em sua epistemologia em aulas futuras, tudo bem? Então, a frase famosa, professor. Então, a obra que nos interessa aqui é o segundo tratado sobre o governo civil. É essa obra que nós vamos dar uma atenção especial, porque é nessa obra que está a ideia de contrato social de John Locke, tá? É uma obra que ele expõe a sua teoria do Estado liberal. Então, é uma obra que ele expõe a teoria do Estado liberal. Ele trabalha teoria do Estado liberal. É uma obra liberal, tá? É uma obra que ele disseca a ideia dos direitos naturais. Ele trabalha também a ideia de direitos naturais. O que são os direitos naturais? Segundo John Locke, eu e vocês, nós nascemos com direitos herdados pela natureza, dados pela natureza. O direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade, direito à vida, à segurança, o direito à propriedade privada, né? Então, são os chamados direitos naturais. Direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade, direito à vida, à propriedade privada, ou seja, são chamados direitos naturais do homem. São direitos inatos. O que é isso, professor? Você já nasce com ele. Um direito inato, da natureza. Ok? E é esta obra que nos interessa. Essa obra que nós vamos focar. Uma frase muito famosa de Locke, professor. O homem nasce como se fosse uma folha em branco. E outra igualmente muito importante atribuída a Locke é o homem é como uma tábula rasa. O que é uma tábula? É uma mesa. Ela é rasa por quê? Porque não existe nada sobre essa mesa. Por que é uma folha em branco? Nessas frases, o homem nasce como se fosse uma folha em branco e o homem é como uma tábula rasa, elas são frases que atribuem a natureza humana, elas fazem referência à natureza humana. Qual é a natureza humana, segundo o John Locke, professor? Nem boa, nem má. Ela é neutra. Nem boa, nem má. É neutra. Como assim, professor? Ninguém nasce mal, ninguém nasce bom. A ideia de que é bom, que é mal, é uma construção cultural social. Ao vivendo em sociedade, você vai aprendendo o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Ninguém nasce bom, ninguém nasce mal. Nascemos neutro, como uma folha em branco, com uma tábua rasa. Essa é a ideia contida nessa frase. Então, John Locke está contrapondo que ideia, professor? A ideia de Hobbes. O Hobbes diz que o homem é mau por natureza, que o homem é o lobo do próprio homem. Então, o Hobbes, o John Locke, ele está contrapondo a ideia do Thomas Hobbes. Então, enquanto Thomas Hobbes diz que o homem é mau por natureza, que o homem é o lobo do próprio homem, homo homini lupus, o John Locke vai dizer que não, para com isso. O homem não sabe, nasceu, não sabe o que é certo, o que é errado, o que é o mal, o que é o bem. Ele simplesmente nasce. E é a vida em sociedade, é vivendo em sociedade, nas instituições sociais, aí eu faço uma alusão aqui a Emile Durkheim, a família, a igreja, a escola.
A consciência coletiva, ou seja, o que é certo e errado, se impõe sobre o indivíduo. E aí, vivendo em sociedade, que nós vamos formando o nosso caráter. O que é o nosso caráter, professor? É aquilo que, necessariamente, mostra que tipo de ser humano somos nós. Que tipo de ser humano vivendo em sociedade somos nós. Então, é a vida em sociedade que constrói nosso caráter, que nós preenchemos a nossa folha em branco, que nós colocamos coisas ali sobre a tábula rasa. Entenderam a ideia de John Locke sobre a natureza humana, galera? Tudo bem? Professor, Uhum. o senhor falou mais alguma coisa a respeito de Emily Durkheim? O senhor falou sobre a consciência coletiva e apontou mais alguma coisa? Ou foi só consciência coletiva? Não só a consciência coletiva mesmo, aquela velha ideia de que, uma vez vivendo nas instituições sociais, família, escola, igreja, a consciência coletiva se impõe sobre mim, que sou o indivíduo. A consciência coletiva se impõe sobre a consciência individual. Ok. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Só um momentinho, pessoal. Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado, o ventilador. Beleza? Perguntas, galera? E continuando, então. Agora a gente vai tratar das ideias mais centrais, especificamente da teoria dele. O que o Locke é, professor? Ele é um pensador iluminista. De que século? Do século XVII. Ele é um pensador iluminista do século XVII. Ele é um cara que defende a monarquia, mas não é uma monarquia absolutista. Ele defende uma monarquia constitucional, ou seja, com leis que limitam o poder do rei, com leis que vão, digamos assim, criar limites às ações de um rei. Tudo bem? E aí vamos para a ideia de estado de natureza e estado civil lá em John Locke. No estado de natureza, segundo John Locke, não há leis para dizer o que é certo e errado. E se não existem leis para dizer o que é certo e errado, o homem ele é livre. Os indivíduos vivem juntos, mas não há uma autoridade, alguém superior a outrem, para impor nada. Então, não há leis, os homens são livres, vivem juntos, mas não há alguém com uma autoridade superior. Não existe um soberano que decida ou que imponha qualquer coisa. Então, de novo, lá no estado de natureza, isso em John Locke, ok? Não há leis, os homens, o homem é livre, para fazer o que bem entender, e não há autoridade, não há um soberano, alguém superior ao trem. E nessa condição, os indivíduos, eles são detentores de direitos naturais. Nesse estado de natureza, os indivíduos são detentores de direitos naturais. Que direitos naturais são esses, professor? A gente até selecionou alguns aqui, ó. Vou até repeti-los aqui embaixo, ó. Liberdade, igualdade, fraternidade, direito à vida, à propriedade privada, a garantia da minha existência, a minha felicidade. São os direitos naturais. Então, lá no estado de natureza, os únicos direitos que eu tenho são os direitos herdados pela natureza. Ok? E se alguém tentar contra algum desses meus direitos, tentar contra a minha vida, tentar contra a minha liberdade, tentar contra a minha propriedade privada, eu tenho direito ao litígio, à vingança. Então, se alguém, vou voltar aqui, ó, se alguém tentar contra o direito natural de outrem, este tem o direito à vingança, ao litígio, direito ao litígio, é a vingança. Tem o direito à vingança. É o que o John Locke chama de direito de guerra. Direito de guerra. Então, se alguém tenta, lá no estado de natureza, se alguém tentar contra a sua vida, contra a sua liberdade, você tem o direito de se vingar.
Professor, quase uma ideia de olho por olho, dente por dente, né? Quase uma lei de Talião, né? A famosa lei de Talião lá do Código de Hammurabi, etc, etc. Quase essa ideia, né? É o direito à vingança, o direito ao litígio, né? E por não existir um juiz, alguém para resolver os conflitos, impera um estado de guerra. Impera um estado de guerra. Então, no estado de natureza, impera um estado de guerra. Pessoas constantemente se vingando de outras pessoas. E para que o estado de guerra cessasse, para que acabe a violência entre os homens, para que os indivíduos necessariamente eles não se destruam, tá? Então, para que os indivíduos não se destruam, para que os indivíduos não se destruam, para cessar, né, o estado de guerra, para cessar o estado de guerra, os homens, eles buscam transferir o poder a alguém. E que esse poder seja exercido de maneira racional. É necessário a interferência de um poder superior. E aí os homens percebem a necessidade da existência de um poder superior, alguém que vai atuar como um juiz, alguém que vai atuar como um árbitro, bem? E esse poder superior deve ser exercido de maneira racional. Opa, vamos lá. O Maquiavel, que nós destrinchamos na nossa última aula, defendia essa ideia de que o poder político ele deve ser um poder exercido de maneira racional. Acabamos de ver o Thomas Hobbes, que também defendeu a mesma ideia. E agora a gente está vendo John Locke, que também defende a mesma ideia, de que o fundamento do poder deve estar na razão, na racionalidade humana. Olha que legal isso aqui, galera, tá? E assim os homens fazem o quê, professor? Criam as leis. Cria-se as leis. Acho que está muito pequeno para vocês aí, né? Melhorou agora, galera? Melhorou? Opa. Tudo bem, galera? Tá bom, professor, tá bom. Melhorou? Beleza. Tudo bom. Vou voltar aqui, que alguém está entrar, um pouquinho. Então, uma vez criadas as leis, uma vez as leis sendo criadas, as leis são entregues à autoridade do Estado. Então, as leis são entregues à autoridade do Estado. Então, uma vez criadas as leis, ela entrega ao Estado. E as pessoas abrem mão de fazer justiça com as próprias mãos. Tá? As pessoas abrem mão do direito de guerra. As pessoas abrem mão do direito de guerra. Ou seja, da vingança, do litígio, né? Da vingança. Ok? E é nesse momento que o Estado ele deve atuar para preservar os direitos naturais do homem. O Estado deve atuar para preservar os direitos naturais do homem. E se o Estado não cumprir com essa obrigação, professor? Se o Estado não guardar os direitos naturais do homem, né? E é nesse momento que o Locke defende o direito à rebeldia justa. Caso o Estado não cumpra seu dever, né? Seu dever, o povo tem o direito de se rebelar. O famoso direito à rebeldia justa. Posso falar que são greves, professor, manifestações? Sim, claro, você pode citar greves e manifestações como direito à rebeldia justa. Olha que massa isso, tá? E aí o Estado, soberano que é, ele deve impor limites sobre o conflito, sobre a vingança entre os homens, mas esse Estado não está acima das leis, isso é importante, tá? O Estado não está acima das leis. O professor Hobbes diz o contrário, né? Que o Estado está acima de tudo, com exceção a Deus, exatamente.
Nesse caso específico, o Estado não está acima dos homens, não está acima das leis, muito pelo contrário, o Estado ele deve ser um guardião das leis. E se o Estado não cumprir para com a sua obrigação, o povo tem o direito a se rebelar. Vamos lá, pessoal. Perguntas sobre John Locke e sua ideia de contrato social. Professor, eu tenho dois pontos que eu quero perguntar. Pode falar. O Hobbes, ele não acreditava nessa questão dos direitos naturais, porque o John Locke ele fala de um homem tentar contra o direito natural do outro. Já o Hobbes, ele não toca nessa questão. Pelo menos que eu percebi. E o outro o Hobbes, ele diz que o homem, ele abre mão da sua liberdade. Já o Locke, ele diz que ele abre mão do seu direito de vingança. Exatamente. Perfeito. São alguns pontos que, digamos assim, os autores divergem ou as opiniões são distintas. O Thomas Hobbes, não é dele a ideia de direitos naturais. Na verdade, ele nem teorizou isso. Basicamente, o que o Hobbes teorizou? Que o homem, em estado de natureza, impera a lei do mais forte, a lei do mais astuto, do mais inteligente. Mas ele não usou o termo estado de natureza, não usou o termo direitos naturais, direito de natureza, direito inato. Ele não usou isso. Agora, o Locke foi lá e aprimorou, né? Digamos assim que o Locke colocou a cerejinha no bolo, ao mencionar que, uma vez no estado de natureza, todo ser humano é portador de direitos naturais, direitos inatos. E aí, enquanto Hobbes, diz que uma vez criadas as leis, os homens perdem a sua liberdade, o Locke vai destacar o seguinte: além de perder a liberdade, os seres humanos vão perder o direito de se vingar. Eles não podem mais se vingar, porque a lei será superior à vingança. Então, tem que se firmar as leis, para que a gente não entre, mais uma vez, no estado de barbárie, né? Se todo mundo resolvesse fazer justiça com as próprias mãos, esse mundo viraria um caos, uma desordem completa, né? A gente vê vários exemplos disso. Recentemente, uma mulher foi acusada de fazer rituais de magia negra em uma regiãozinha do interior, uma cidadezinha do interior. Os vizinhos foram lá e espancaram a mulher até a morte. E isso foi uma fake news no WhatsApp. Uma mulher parecida com ela. E aí os homens foram lá para fazer justiça com as próprias mãos e mataram uma pessoa inocente, né? Outro exemplo disso, professor. Recentemente, dois Thiagos, um entregador, motoboy da Uber, se eu não me engano, da Uber Eats, e o outro foi trocar um relógio no shopping. Os seguranças impuseram a lei pelas próprias mãos. O dono da casa, que se achou dono do condomínio, quis impor a lei do seu próprio jeito. É aí que entra a necessidade do Estado. Um Estado como árbitro, para que não haja vingança constante de todos contra todos, né? Se você assiste a série Vikings, não sei se alguém gosta da série Vikings, tá? Tem alguém com o microfone ligado aí, galera. Só desliga o microfone para não dar esse shh, beleza? Quem gosta de Vikings, da série Vikings, tá? Tem o personagem Flock. O personagem Flock, vou dar spoiler, tá? Depois vocês vão assistir a série. Ele sai de Kattegat e vai procurar um lugar que os deuses vão mostrar para ele. E ele vai acabar lá na Islândia. Ele vai parar na Islândia. E ele leva alguns colonos para esse lugar. E qual era o sonho de Flock? O sonho de Flock era acabar com a vingança, porque os vikings viviam nisso. Um constante conflito entre si, guerras constantes, de um se vingando do outro. Você matou meu filho, eu vou te matar. Você matou meu pai, eu vou te matar. E era assim, constante vingança de todos. O sonho de Flock era construir uma sociedade em que a vingança cessasse e que a vida em sociedade fosse possível. Ele conseguiu, professor? Não. Foi tragado por um terremoto. Mas vão assistir a série que vocês vão entender melhor. Mas, enfim, eu estou citando apenas um exemplo. Então, uma redação do Enem, por exemplo, sobre as pessoas quererem fazer justiça com as próprias mãos. John Locke cai como uma luva, porque o Estado deve ser o árbitro. O Estado detém todas as leis. Uma redação com o tema de manifestações civis públicas. Jornadas de julho de 2013, sabe? Direito ao impeachment, onde há participação popular, onde o povo pode se manifestar, uma redação sobre liberdade de expressão. John Locke, galera. É Locke purinho, sabe? Tudo bem, galera?
Perguntas? Dúvidas? Ok, ele entendeu a resposta aí, colega? Entendi, professor. Beleza. Perguntas, galera, tudo bem? Podemos ir para Rousseau? Então vamos para Rousseau, hein? E aí a gente vai tratar do nosso último contratualista, Jean-Jacques Rousseau, tá? Quem é Jean-Jacques Rousseau, professor? Ele foi um importante filósofo e teórico político genebriano. Ele nasceu em Genebra, na Suíça. O Rousseau, aos 16 anos de idade, ele saiu de casa. Ele foi tentar viver por conta própria. Amava música, foi tentar ser músico. E não deu muito certo, não, para ele a história de ser músico, tá? Quase morreu de fome, chegou a viver na rua e em casas de abrigos, até que ele foi adotado por Madame Varens. Madame Varens tornou-se, digamos assim, a protetora de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Não só dava comida, roupa lavada e estudos para ele, como também era a amante de Rousseau. Eles tinham uma relação sexual entre si, tá? Em 1741, ele foi para Paris, foi estudar e primeiro tentar a vida como músico, não deu muito certo, e aí ele acabou se enveredando para a filosofia. Ainda bem, né? Porque aí a gente ganhou um grande filósofo. E ele é considerado um dos principais filósofos contratualistas, talvez um dos mais importantes. E ele é o precursor da ideia do romantismo, daquela valorização da vida natural, da defesa do bom selvagem. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso já já. As obras importantes dele, a mais importante para nós. Emílio, é uma obra muito importante de Rousseau, também conhecido como O da Educação, em que o Rousseau defende que a importância do ensino educacional, a importância das escolas, da educação, para formar um cidadão bom e não evitar que o ser humano seja corrompido pela sociedade. Frase famosa de Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Como evitar que os seres humanos sejam corrompidos pela sociedade? O Rousseau nos diz, através da educação. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, tá? É só a gente olhar para alguns exemplos históricos. A Alemanha nazista de Adolf Hitler, a mesma Alemanha que em 1933 escolheu Adolf Hitler como chanceler, e em 1934, quando Hindenburg, presidente da Alemanha, morreu, e Hitler acumulou o cargo de chanceler, de presidente da Alemanha, é a mesma Alemanha que tinha o maior número de intelectuais e doutores de toda a Europa. Ou seja, era uma Alemanha muito instruída. Essa mesma Alemanha, com o maior número de doutores intelectuais, colocou o monstro Hitler ao poder. Tudo bem? Então, olha que interessante isso. Eu tenho minhas dúvidas se a educação em si, ela determina o caráter de alguém. Eu não acredito nisso. Ter diplomas, ser formado em Harvard, Massachusetts, Ohio, que o parta, sabe? Universidade de Boston, isso não diz nada sobre o caráter de ninguém. Você ter um monte de diploma, ser professor, doutor, pós-doutor, isso não diz nada, absolutamente nada sobre o caráter de ninguém. E o Rousseau acreditava que a educação, quanto mais educada fosse a pessoa, mais bondosa é a pessoa, menos ela era corrompida pela sociedade. Bem? Então, Emílio é uma obra muito interessante para quem gosta de educação, teoria de educação, e discurso sobre a origem do fundamento de desigualdade entre os homens, em que Rousseau argumenta a origem que a origem de todos os males está justamente na propriedade privada. É o fato de poucos terem muito e muitos não terem absolutamente nada é que surgem os males da sociedade. Então, onde é que está a origem de todos os males, as mazelas da sociedade, segundo Rousseau? Na propriedade privada. Futuramente, no século XIX, os pensadores do século XIX, as ideias sociais do século XIX, socialismo utópico, socialismo científico, anarquia e o próprio marxismo vão beber na fonte de Rousseau para criticar a propriedade privada. A propriedade privada vai se tornar, né, fruto da origem dos males entre os indivíduos, entre os seres humanos. Tá? É isso que Rousseau defende. Tá? E a obra mais importante para nós aqui é o contrato social. Tá? O contrato social. Essa é a obra que nós vamos destrinchar nessa nossa aula.
que é a obra que ele destaca a sua ideia de contratualismo. Frase famosa, professor, de Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Vamos lá. Professor, basicamente essa frase está fazendo referência ao quê? À natureza humana. Natureza humana. Segundo Rousseau, a natureza do homem é boa. O homem é bom por natureza. Vamos lá, a gente estudou Hobbes. O Hobbes diz que o homem é mau por natureza. Vimos o Locke. O Locke diz que o homem é neutro, nem bom, nem mal. Acabamos de ver Rousseau. Rousseau diz que o homem é bom por natureza. Por natureza, o homem é bom. Só que a sociedade o corrompe. Eu também não acredito nessa ideia de que a sociedade, por si só, é capaz de corromper o ser humano, o indivíduo. Eu acho que nós temos escolhas o tempo todo, ok? A sociedade influencia, o meio que você vive exerce influência sobre si? Claro que exerce, mas não é determinante, não é e nem deve ser determinante. Então não é porque você nasceu no Morro da Faca, dentro de uma boca de fumo, que você vai ser um traficante. Não é porque você nasceu em uma família toda, né, cheia de conflitos, pai drogado, mãe drogada, pai preso, que você vai se envolver com o crime, com as drogas, etc. Você tem o tempo todo escolhas. Vai exercer influência? Claro que vai, óbvio que vai. Mas isso não deve ser e nem pode ser um determinante. Então, nós temos escolhas. E por isso eu não concordo com a frase de Rousseau. Eu, professor Douglas. Bem? E aí, de novo, enquanto Hobbes diz que o homem é mau por natureza, enquanto Locke diz que o homem é neutro, o Rousseau diz que o homem é bom por natureza. Olha que barato isso. Em 1750, a Academia de Dijon, na França, propôs um grande concurso público com o seguinte tema. O tema era mais ou menos isso. A ciência e a arte fizeram o ser humano um ser humano melhor? Fizeram da sociedade uma sociedade melhor? E o Rousseau, ele participou desse concurso. E enquanto todos os participantes do concurso escreveram dizendo que sim, que os avanços na ciência, nas artes, na literatura, promoveram a construção de um ser humano melhor, o Rousseau teceu uma tese de que não, contrário, de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É aí que surgiu essa frase dele. E importante, ele ganhou o prêmio. Em 1750, ele levou o prêmio da Universidade de Dijon e foi o único a dizer que os avanços na ciência e na arte não construíram uma sociedade melhor, não levaram o homem ao progresso. Olha que barato isso. Na contramão de todo mundo, ele escreveu o contrário, né? E aí ele ganhou o prêmio na Universidade de Dijon na época, né? Teoria desse cara, professor, o que ele é? Ele é um iluminista do século XVIII. Ele é um teórico iluminista do século XVIII. E é um cara que defende a democracia. Ele é um democrata. Tudo bem? Qual é a ideia contida no contrato social sobre a política e sociedade em Rousseau, professor? Para o Rousseau, o ser humano, no estado de natureza, ele é íntegro, ele é biologicamente sadio, moralmente reto, não há qualquer vício no ser humano. Então, no estado de natureza, o homem é íntegro, o homem é íntegro, moralmente reto, ok? Sadio, ok? E bom. Não havendo nenhum vício entre esse homem. Não há vícios. E não há vícios entre esse homem vivendo, repito, no estado de natureza. Professor, que interessante. Então, esse homem é um homem perfeito. É nesse contexto que Rousseau retoma o famoso mito do século XVI do bom selvagem, daquele índio sadio, íntegro e bom, que vive na floresta, em perfeita harmonia com a natureza. E assim ele afirma que o ser humano ele é bom por natureza. Ele bebe nessa fonte, na ideia do bom selvagem lá do século XVI, tá?
E em estado de natureza, a vida do homem se resumia em querer, desejar e temer. Olha que barato isso, tá? Lá no estado de natureza, a vida do homem se resumia em querer, desejar, querer, desejar e temer. Só isso. O ser humano agia porque queria, porque desejava e porque temia. E ele buscava, basicamente, satisfazer as suas necessidades, buscando satisfazer suas necessidades naturais, fisiológicas. Deu sede, beba. Deu fome, coma. Perigo, fuja. Basicamente, comer, beber e fugir da dor. O homem, no estado de natureza, busca isso. Ele não quer mais nada. Ele é um cara, ele é tão íntegro, tão moral, que ele só quer viver. Ele come quando dá sede, quando deu fome, ele bebe quando dá sede, ele foge da dor. E ele é dotado de um sentimento de piedade e perfectibilidade. Isso aqui é importante, tá? Lá no estado de natureza, todo ser humaninho, ele é dotado de sentimentos como piedade e perfectibilidade. E justamente esses dois sentimentos de piedade e perfectibilidade que os seres humanos querem ficar uns próximos dos outros, eles querem se ajuntar para um ajudar o outro. E aí os seres humanos começam a viver em sociedade. Os seres humanos, os homens, passam, então, a viver em sociedade. O que motivou eles a viver em sociedade, professor? Os sentimentos de piedade e perfectibilidade, de quererem ajudar uns aos outros. Porém, mais todavia, no entanto, ao começarem a viver em sociedade, os mais fortes, os mais hábeis, os mais belos, acabam se destacando. Então, ao viver em sociedade, vou voltar aqui, ao viver juntos, em sociedade, os mais fortes, mais inteligentes, mais hábeis, mais habilidosos, né? Mais belos, acabam se destacando. E aqui, gente, começa a surgir os vícios. Surgem os vícios entre os homens. Surgem entre os homens. Vícios, ciúme, inveja, orgulho, a ciúme já coloquei, a cobiça, vaidade, são esses adjetivos que o Rousseau usa, sabe? Surgem os vícios, o ciúme, a inveja, o orgulho, a cobiça, a vaidade entre os homens. E surge também a propriedade privada. Aí lascou. Lembrando que Rousseau critica a propriedade privada, né? Aí pronto. Quando surgiu a propriedade privada, eis a origem de todos os males. Surge a propriedade privada. E junto com a propriedade privada, eis a origem de todos os males. Eis a origem de todos os males. E aqui, basicamente, o que acontece? Os indivíduos são corrompidos. Eles são corrompidos pelo poder que a propriedade privada dá a eles. Tá? Os indivíduos começam a se achar superiores uns aos outros. Os indivíduos começam a nutrir um sentimento de superioridade, onde os possuidores, os proprietários, começam a submeter os não possuidores, os não proprietários. E aí eles entram em guerras. Começa uma guerra, inicia-se uma guerra entre os possuidores versus os não possuidores. Ok?
Então, começa um conflito entre os possuidores e os não possuidores. E os possuidores perceberam o seguinte, que nesse conflito, eles são os que mais têm a perder. Porque os não possuidores não têm nada a perder. Se eles forem derrotados, eles não têm nada a perder. Mas os possuidores, se forem derrotados, eles perdem sua propriedade privada, eles perdem seus bens, suas terras. É nesse momento que os possuidores propuseram um contrato social. Então, percebendo que vou melhorar aqui a frase. Os possuidores, percebendo que eram os que mais tinham a perder, eles propõem um contrato social. Propõem o contrato social. Só que esse contrato social que eles propuseram era basicamente a ideia de que a vontade geral era submetida pela vontade individual, em que a vontade individual estava acima da vontade geral. Essa é a ideia que esses despossuidores criaram, de que a vontade individual deveria estar acima da vontade geral. Professor, mas que armadilha, né? O próprio Rousseau destaca isso. O próprio Rousseau destaca que esse contrato social em que a vontade de um único indivíduo está acima da vontade de todos é um absolutismo monárquico. Monarquia, um único cara no poder. Todas as vezes que a vontade de um único indivíduo está acima da vontade geral, isso é um absolutismo. E aí o contrato social, segundo Rousseau, foi uma armadilha. Então, o contrato foi uma armadilha. O Rousseau, ele usa um termo que é o termo engodo. Engodo, isso mesmo. É o termo engodo. Foi um engodo, uma armadilha. Feita pelos ricos proprietários para submeter os pobres não proprietários trabalhadores. Então, feito pelos ricos para submeter os pobres. É isso que é o contrato social, segundo Rousseau. Tá? E aí, professor, o que o Rousseau propõe? O Rousseau propõe um novo contrato social. Um novo contrato social. Em que, nesse novo contrato social, a vontade geral esteja acima da vontade individual. E todas as vezes que a vontade geral estiver acima da vontade individual, qual forma de governo que eu tenho, galera? O que vocês acham? O Rousseau defende uma democracia. Eu tenho uma democracia. O Rousseau, nesse sentido, ele é um democrata. Aqui, ó. Ele é um democrata. Tudo bem? Todas as vezes que a vontade geral está acima da vontade individual, eu tenho uma democracia. É esse o contrato social que Rousseau defende, em que a vontade do povo seja soberana. Ele defende necessariamente frear a dominação de um sobre todos. Ele defende que o povo, vou colocar aqui para vocês, o Rousseau defende que o povo, ele tem o direito, ele é soberano das decisões, ele é o soberano nas decisões, através do que, professor? Do voto. E assim, a política, ela deve ser exercida pelo voto, ok? E os homens, eles devem ser todos, absolutamente todos, livres e iguais entre si. Olha que barato essa ideia do Estado civil em Rousseau. E a maior parte dos estados que temos hoje, dos países que temos hoje, bebem nessa fonte, galera. Na fonte de Rousseau. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Dúvidas? Professor, eu não entendi muito sobre propriedade privada. Vamos lá. O que é a propriedade privada? É aquele bem que ou você comprou, então eu comprei esse celular é meu, ela é minha propriedade privada. Tudo bem? O Locke defende que a propriedade privada é um direito natural dos homens. O Rousseau diz o seguinte, é justamente pelo fato de você ter comprado e esse celular ser seu, que gera todos os males. Como assim, professor? Não fiz mal a ninguém, não.
Indiretamente você está fazendo. Porque enquanto você tem esse celular Mega Blaster Plus, Highlight, Fight, Explosion, S2, tem o cara lá no morro que ele não tem nenhum celular. Aí o que ele faz? Ele vê você que tem, e ele não tem, ele põe um berro na cintura e vai te roubar. Aonde é que está a origem de todos os males? No fato de poucos terem muito e muitos não terem absolutamente nada. É aí que gera violência, desigualdade, os conflitos entre os homens. Entendeu, amiga, a ideia da propriedade privada? Entendi. Dúvidas, galera? Perguntas? Dúvidas? Vamos lá. Então, a gente estudou aqui, galera, 3 importantes contratualistas, 3 importantes autores. Eles são autores difíceis? Eles não são difíceis, mas, e são muito importantes para você elaborar uma boa redação. Rousseau, galera, qualquer tema envolvendo democracia, Rousseau cai bem. Qualquer tema envolvendo política, Rousseau entra. Qualquer tema ligando, né, a crítica à pobreza, miséria, desigualdade, Rousseau cai bem. A participação política, Rousseau cai muito bem. Ou seja, esses 3 autores são um prato cheio para você elaborar uma boa redação. E o que eu recomendo para você? Eu vou, assim que acabar a nossa aula, eu vou enviar novamente o slide para você, com todos esses quadros devidamente preenchidos. Na próxima aula, nós vamos preencher esse aqui, ó, em que eu vou fazer um comparativo geral entre os 3. Quanto à ideia de natureza humana, estado de natureza, estado civil e teoria. A gente vai fazer um comparativo entre os 3 principais contratualistas. Nós vamos fazer juntos, na próxima aula. Bem? Não vou começar agora, porque não vai dar tempo. Porque faltam 5 minutos para a nossa aula. Mas na próxima aula é bom que a gente até revisa o conteúdo. Mas o que eu recomendo para você? Pega o seu caderno, suas anotações, elabore o seu próprio resumo, porque eu montei aqui com você. Mas elabore o seu próprio resumo. Se tem dúvida, eu vou salvar essa aula, assista novamente a aula, tá? Surgiu alguma dúvida, não entendi essa ideia de contrato social em Hobbes, vai lá, assiste de novo a aula. Surgiu, mesmo assim a sua dúvida persiste, manda lá para mim uma pergunta via Telegram, não tem problema, na medida do possível eu te ajudo e te respondo. Tem muita gente que faz perguntas para mim via Telegram. Então, não deixem de se aprofundar e estudar isso aqui, porque é importante para você na filosofia, na sociologia, na história e na redação. São autores fundamentais para você. Tudo bem, pessoal? Okay, Professor, galera? você vai falar sobre Hannah também? Sobre? Sobre Hannah. Sobre quem? Não entendi. Hannah Arendt? Isso. Hannah. Vamos sim, mas mais à frente. Eu acho que lá pelo módulo 12 ou 11, se eu não me engano, de filosofia, nós vamos falar sobre a banalidade do mal, vamos falar sobre Hannah Arendt. Né? Mas ela não faz parte do contrato social, não? Nunca vi nada sobre isso, não. Nunca ouvi falar assim, não. Que ela faz parte da ideia de contrato social. Se faz, é algo novo para mim. Depois eu vou até pesquisar. Você me engana, professor. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas, dúvidas? Tranquilos? Então, galera, a gente fecha a nossa aula por aqui hoje. Então, até semana que vem. Importante, semana que vem eu ainda fico naquela de... Eu estou ainda organizando meu horário, mas da melhor maneira possível, a gente vai manter a nossa aula na quinta-feira, tudo bem? Então, até semana que vem. Fiquem com Deus. Foco nos estudos. Não deixem a peteca cair, não, que o sucesso é garantido. Tudo bem, galera? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Falou, professor. Tchau, tchau. Valeu pela aula. Valeu, galera.